Oi, amados, oi, amadas. Hoje a gente começa realmente os estudos do livro. Primeiramente, estou muito feliz. O grupo foi lindo essa semana. Já tivemos várias conversas interessantes, sacadas, insights. Adorei as partilhas. Estou muito contente com os rumos do grupo. E é isso que faz o Grupo Mágico. Todas essas partilhas que nós tivemos. Hoje a gente vai falar da primeira lei, a lei da potencialidade pura, que é fantástica, né? Eu sou suspeita de falar, amo esse livro todo, principalmente porque ele tem uma capacidade que eu falo que são a dos livros oceano. É assim, ele tem a profundidade que você quiser que ele tenha. Então, se você quiser molhar seu pé, você consegue. Mas se você quiser mergulhar e descobrir um mundo inteiramente novo, você também consegue. E ele, em poucas páginas, ele consegue te trazer uma quantidade absurda de insights. Eu amo muito esse livro. E eu espero que até o final desse projeto vocês também sintam um pouco dessa força que eu sinto que emana dele. Bom, a primeira lei espiritual do sucesso é a lei da potencialidade pura. E ela se apoia muito no fato de que a gente é consciência. E é muito interessante, porque o que é consciência? É quando você começa a ter ciência, você começa a trazer isso para o seu conhecimento. A consciência é isso, né? Existem muitas coisas que estão ocultas, estão subentendidas, estão ocorrendo sem que eu perceba. Mas quando eu trago tudo isso para a minha ciência, para a minha consciência, elas explodem em força, elas explodem em potencialidade, elas explodem em magia, elas explodem em respostas mesmo, em clareza para o seu momento. E essa consciência nos conecta diretamente com a nossa essência espiritual, que é aquela divindade que a gente já discutiu na introdução, aquela divindade que em movimento é manifestação. Porque se eu começo a entender que manifestação é a minha divindade em ação, eu começo a olhar de uma forma completamente diferente as coisas que eu faço e as coisas que eu quero que aconteçam. Eu começo a olhar as coisas de uma forma mais profunda, de uma forma em que eu me conecto a quem eu realmente sou e a que mundo eu quero pertencer. E a divindade, ela é completamente potência. Na primeira página do livro, ele coloca um trecho do hino de criação do Rig Veda e ele diz que o mundo era energia não revelada. E aí eu me questiono quanto de energia não revelada ainda existe, porque a gente ainda não conseguiu se conectar com a nossa divindade. O quanto a nossa divindade aguarda por revelar dentro de nós, dentro do que nós somos. O quanto há de potência dentro de nós, aguardando essa consciência, esse acesso à nossa divindade. E esse acesso à divindade, como o autor fala tão lindamente, está profundamente ligado ao autoconhecimento, a gente se conhecer. Quando a gente começa a se conhecer, a gente começa a ter acesso à nossa potência, ao que nós somos, ao que realmente viemos fazer aqui. Porque diferentes autores afirmam que nós temos a configuração física, mental, que a gente precisa ter para manifestar a nossa força no mundo. A gente vem com as nossas missões pessoais. E para essa missão pessoal acontecer, a gente já veio formatado. E para isso a gente tem que entrar num processo profundo de autoconhecimento e autoaceitação, para que a gente realmente seja essa potência. Porque vem um monte de gente falar como a gente deveria ser, o que a gente deveria fazer. Mas nenhuma dessas pessoas tem acesso à configuração nossa, tem acesso ao que nós realmente somos. Só a gente. Então o autoconhecimento está profundamente ligado a isso. O autor fala de 2 pontos de referência. Um ponto de referência externo, que ele chama de objeto de referência, que é isso mesmo, que é o que o povo fala, o que as pessoas vêm falar para você, o que a sociedade te cobra, aquelas opções que te deram no começo da sua história e que você, durante muito tempo, acreditou que eram as únicas que você tinha. E existe a referência interior, essa referência do espírito. Quando a gente está na nossa referência externa, nós temos uma série de cargos, uma série de posições, obrigações que nós temos que cumprir. E quando qualquer uma delas não é cumprida, a gente começa a entrar em colapso. Porque o objeto referência, ele nos deixa numa situação de medo. A gente tenta controlar as situações, a gente busca a aprovação dos outros, a gente tenta se antecipar às situações, às respostas. E tudo isso é de um desgaste absurdo. Porque a gente está vivendo fora da gente. A gente está com um objeto externo de referência. Meu lastro é externo.
Mas quando eu descubro, quando eu entro em alto poder, quando eu entro em contato com a minha essência, com a minha divindade, quando o meu lastro é interno, eu não tenho mais medo, porque as minhas respostas são baseadas em mim mesmo. Eu começo a viver olhando as circunstâncias a partir do meu mundo interno, das minhas possibilidades, da minha potencialidade. O medo fica de lado. Não que ele não exista, mas ele é suplantado pelas minhas capacidades. Eu começo a achar o meu verdadeiro lugar no mundo. E o meu lugar no mundo é só meu. Então eu perco a necessidade de controle, de disputa de poder. Eu perco o medo da escassez, porque ninguém vai tomar o meu lugar. Porque esse lugar está configurado só para mim. Esse lugar está diretamente ligado ao que eu sou. Ninguém pode estar nesse lugar além de mim. E isso é tão libertador. Isso nos faz tão mais tranquilos. Isso tira aquela angústia que a gente tem de chegar lá. Porque na verdade a gente sempre esteve lá. A gente só não chegou no nível de consciência disso. A gente sempre está no caminho. Talvez eu não esteja reconhecendo a paisagem. Eu já comecei no caminho lá atrás. O nosso lugar no mundo sempre esteve lá. Nós já estamos nele. A gente só ainda não toma consciência dele, da nossa potência. Esse lugar é só nosso. Ele está profundamente ligado a todo o meu poder interno, a todo o meu alto poder. Quando eu começo a me assumir em alto poder, eu começo a ver a beleza do caminho. Eu começo a ver as bênçãos que vão surgindo. Eu começo a reconhecer a paisagem. Começo a trazer as pessoas certas. Porque às vezes a gente já teve várias possibilidades, mas a gente estava tão míope para tudo que estava acontecendo, que a gente nem se dá conta de todas as potencialidades que passaram pelo nosso dia. A cada possibilidade que surgiu, que pipocou ao nosso lado, mas a gente estava tão achando que estamos no lugar errado, que a gente perdeu a capacidade de reconhecer essas possibilidades. Então, para acessar essa potencialidade pura, o autor dá 3 sugestões. Primeiro, é que a gente comece a entrar em silêncio, que a gente disponibilize pra gente momentos de silêncio, ou como ele diz tão profundamente, reservar uma certa quantidade de tempo para simplesmente ser, se desviar dos ruídos internos, externos, desligar tudo, parar tudo e reservar um tempo, de preferência longo, pra gente ficar em silêncio. E ele já avisa que no começo esse silêncio não é fácil, que a nossa mente vai aumentar o ruído, que a gente vai se irritar, mas com o tempo, com a nossa insistência, todos os ruídos cessarão e a gente começa a entrar num campo de silêncio interno. E esse campo de silêncio interno é o campo da potencialidade pura. É quando a gente cessa as muitas vozes internas que nós temos. Outra forma é a meditação, e ele dá algumas sugestões de meditação. Há muitas técnicas por aí. Uma delas, que é a que eu mais gosto, é o Mindfulness. E eu realmente acredito que a gente pode começar, para aqueles que, como eu, têm dificuldade em meditar, reservando 1 minuto em vários momentos do nosso dia, simplesmente ficar presente, ficar em atenção plena a tudo que está acontecendo. Para aqueles que têm um diálogo interno muito ruidoso como o meu, eu acredito ser uma grande possibilidade. Então há várias técnicas. Depois eu, durante a semana, compartilho algumas delas de Mindfulness. A terceira forma, que eu acho que é uma das mais profundas de todas, é a do não julgamento. Aqui no nosso grupo nós temos alguns membros que também estudaram CNV, que é comunicação não violenta, e eu vou colocar algumas coisas sobre isso, sobre o não julgamento aqui, que a CNV nos ensina. Mas quando eu saio do ponto de julgamento, eu começo a ficar mais livre. Porque o julgamento, ele está profundamente ligado àquela minha necessidade de controle do meu objeto referência. Aquela necessidade que eu tenho de antecipar situações, de tentar entender tudo. Então, quando eu entro no estado de atenção plena, quando eu entro no estado de simplesmente observar, as coisas ficam muito mais leves. E quando elas ficam mais leves, elas se manifestam na sua potência. Tem um conto chinês que eu gosto muito, que diz que um fazendeiro uma vez encontrou nos seus campos um lindo cavalo selvagem e ele levou para sua casa, e todos os vizinhos comentavam assim, espantados: nossa, que maravilha, que presente, isso é maravilhoso. E ele simplesmente respondia: se é bom ou se é ruim, só o tempo vai dizer. Um dia o filho dele resolveu domar esse cavalo
E nesse processo de doma, ele caiu e quebrou a perna, muito seriamente. E aí os vizinhos disseram: nossa, que desgraça, que tristeza, meu Deus, o rapaz pode ficar inválido. E aí ele respondeu: se é bom ou se é ruim, só o tempo vai dizer. Eis que logo em seguida o país entra em guerra e todos os jovens são convocados a lutar. Mas o jovem, o filho dele, não pôde ir porque ele ainda estava convalescente. E aí os vizinhos disseram: nossa, que bênção, que bom. Se é bom ou se é ruim, só o tempo irá dizer. As coisas oscilam, elas têm seus bons momentos e seus maus momentos. Nada é 100% bom, nem 100% ruim. Então, quando a gente sai da necessidade de rotular e de julgar as situações ou as pessoas, a gente deixa com que a potência se manifeste. E isso também é muito profundo, porque na verdade tudo está para muito além do que simplesmente está acontecendo. Ele tem uma profundidade, uma raiz que chega até o centro da terra e do seu ser, que você não é capaz de captar. Nem no primeiro momento, talvez nem no segundo, nem no terceiro. A gente tem que simplesmente observar para deixar que esse ser, esse estado se manifeste em toda a sua potência. Então também entrar em estado de não julgamento é muito profundo. E por fim, depois que você já praticou essas três ou uma dessas três possibilidades, ele diz que você deve observar a natureza. E observando a natureza, eu tive os meus mais profundos insights de abundância, de entender o grande sistema que existe de alimentação das nossas necessidades, da forma como tudo está tão encadeado, tão orquestrado, de entender o universo em toda a sua beleza e que realmente ele não nos deixa à parte. Nós estamos presentes nesse sistema, mas na nossa cegueira de querer fazer tudo por nós mesmos, às vezes a gente se desconecta disso. Há um trecho lindo do capítulo que diz: o acesso à sua verdadeira essência também lhe dará uma pista sobre os seus relacionamentos, que nada mais são que o reflexo do relacionamento que você tem consigo mesmo. Nenhuma quantia de dinheiro ou parcela de sucesso resolverá seus problemas básicos de vida. Somente a intimidade com seu verdadeiro eu permitirá superar tais problemas. Então, nunca está lá fora, está sempre dentro da gente. E quando a gente começa a entender isso, quando a gente começa a entender que é a gente que tem que permitir a potencialidade, eu começo a apostar menos em fórmulas, em gurus, em mestres, e começo a entender que tudo está dentro de mim. E que, na verdade, eu tenho que entrar em um processo profundo de me escutar, de me acolher, ser eu mesma. A gente, no grupo, discutiu muito o que é sucesso. E talvez a fórmula mais profunda para o sucesso seja ser a gente mesma. E chegar a isso é que é a grande jornada. E a beleza que vai estar nesse caminho vai depender muito do nosso olhar para a beleza da gente ser a gente mesma. E finalmente, talvez o mais fantástico disso tudo seja a gente entender o equilíbrio que a gente tem que ter entre mergulhar no nosso mundo interno e manifestar essa nossa essência no mundo, em colocar a quietude que a gente tem que ter para se reconectar junto com o movimento de manifestação da nossa essência. Porque na verdade o universo é manifestação. A gente já chegou a essa conclusão, né, na introdução. O que a gente quer, esse sucesso, não é só a gente se entender, mas a gente quer deixar o nosso legado no mundo, a gente quer manifestar o mundo que a gente sonha. A gente quer manifestar a beleza que a gente gostaria de ver em todos os cantos. E nós somos os agentes de transformação desse mundo. Então o sucesso é isso, o sucesso é a gente estar muito em paz com a gente e muito em ação do que a gente é no mundo. E quando a gente chega nesse senso de equilíbrio entre ser e fazer, é que a gente começa a entrar em estado de sucesso, em estado de êxito, né? De manifestação. Bom, amados, essa é a minha leitura da primeira lei. Eu quero muito saber o que vocês acham, o que vocês viram nisso tudo. Estou muito feliz mesmo com esse projeto acontecendo. E durante a semana eu vou compartilhando mais alguns insights que eu tive. Um abraço enorme a todas, a todos. Que essa semana seja potência pura, que a gente se encontre nesse ser divino que nós somos. Um abraço enorme a todos.